Bem-vindos, eu sou Luís Varela de Almeida, estamos a caminho das próximas eleições autárquicas do dia 12 de outubro e estamos a percorrer os concelhos de norte a sul do país para perceber quais são os problemas, mas também as oportunidades. É a vez de olharmos agora para Serpa, bem no Baixo Alentejo. Serpa é governada pela CDU desde 1976, ou seja, há quase 50 anos. Nunca houve outro partido na Câmara Municipal de Serpa. Comigo já tenho os convidados deste debate, foram convidados todos os partidos que têm assento na Assembleia Municipal e todos eles concordaram em estar aqui connosco. Temos o João Dias, do Partido Comunista Português, e que lidera a coligação CDU. Temos também o Francisco Picareta, do Partido Socialista, e temos também do PSD a Ana Cristina Moisão e ainda também o Mário Cavaco do Chega. Muito obrigado aos quatro por estarem aqui. João, vou começar por si. Há quase 50 anos que a CDU governa Serpa. Porquê é que são precisos mais 4 para a CDU? Antes de mais, quero agradecer este convite que nos foi dirigido. É com muito gosto que aqui estamos. Também felicitar-vos e desejar-vos o maior sucesso para esta vossa plataforma, para este canal, esperando que tenham sucesso. E já agora deixo-vos aqui um convite para aqui em Serpa. Nós temos condições para o audiovisual, para nos poderem visitar e constatar o que nós lá temos em termos de respostas também nesta área. Bem, mais 4 nota, desde que haja o queijinho de Serpa, para mim está tudo bem. Exatamente, queijinho de Serpa e outras iguarias que nós temos na nossa gastronomia e produtos regionais. Naturalmente que a CDU tem um trabalho feito, um trabalho do qual nos honramos e orgulhamos. Naturalmente também quero reconhecer desde logo, poderíamos ter feito mais, poderíamos ter ido mais longe, poderíamos ter feito melhor. Contudo, este reconhecimento que eu estou a fazer é a responsabilidade que assumo daquilo que poderíamos ter feito e não fizemos, e essa responsabilidade traz uma outra responsabilidade, que é a responsabilidade de cumprir e fazer aquilo que ainda está por fazer. Nas mais diversas freguesias, nós poderíamos ter feito outro investimento, a verdade é que por contingências várias não o conseguimos concretizar, a complexidade do trabalho autárquico assim o exige. Contudo, eu quero lhe dizer que com a experiência que tenho, fui deputado na Assembleia da República por quase uma década, e é com este trabalho e esta bagagem que assumo a responsabilidade desta candidatura, acima de tudo, dizendo à nossa população que traga essa bagagem para poder negociar e criar condições no nosso Conselho e abrir portas que outros candidatos não conseguem. Francisco, o que é que o PS pode trazer de diferente aos quase 13 mil, pouco mais de 13 mil habitantes que Serpa tem? Exatamente. Antes de mais, agradecer a oportunidade de estar aqui e apresentarmos as nossas ideias e o nosso projeto. E como começou a referir há pouco, em Serpa tem 50 anos de governança do Partido Comunista. Portanto, além da medida A, B ou C, o maior problema que temos ali neste momento é a barreira ideológica, o preconceito ideológico que governa o nosso partido. E estarmos aqui hoje a falar com o João Dias, ou estamos com outro candidato qualquer que viesse do Partido Comunista, é igual. Porque em Serpa, neste momento, não se resolve os problemas das pessoas, não se vai em contra as necessidades que é das pessoas, mas sim faz aquilo que o Partido Comunista entende que é a sua governança a nível nacional para o Conselho. E esta é a grande divergência e a grande diferença da nossa candidatura. A nossa candidatura apresenta-se para resolver os problemas das pessoas, das empresas, das instituições no dia-a-dia, sem qualquer amarra, sem qualquer tipo de ideologia. O nosso partido é Serpa e na constituição das minhas listas, quer em conjunto com o Partido Socialista, sempre tive total liberdade para escolher as pessoas, para escolher os projetos. E isto é a grande diferença e a grande marca que nos faz a diferenciação da nossa candidatura. Nós estamos pelas pessoas, pelo Conselho, pelas prioridades que o Conselho necessita e não pela defensor de uma política ideológica como o Partido Comunista o faz, e poderia aqui dar vários exemplos desse princípio errado que nos tem prejudicado, tais como é a educação, uma margem muito grande. Mas ainda assim, durante os últimos 50 anos, os eleitores de Serpa têm continuado a escolher a CDU. Isso quer dizer alguma coisa? Sem dúvida nenhuma, e eu respeito muito isso. Eu vivo em Serpa, conheço as pessoas de Serpa, mas isso tem sido um modelo que se tem vindo a desgastar ao longo dos anos, que tem perdido eficiência. E se há coisa que a CDU não se pode queixar, é falta de tempo para implementar o que é que seja. E o desgaste na população é enorme. A filosofia tem sido prejudicado o desenvolvimento da economia. E isto quem circunda Serpa, quem frequenta Serpa, sabe que isto que eu estou a dizer é a realidade, é um modelo que está a gasto e hoje é a hora de fazer uma mudança. Obrigado, e ter uma perspectiva completamente já vamos ter a oportunidade também para abordar aqui alguns temas. Deixa-me só fazer aqui esta primeira ronda inicial e depois vamos entrar pelos outros temas que temos aqui. Ana Cristina Moisão foi eleita vereadora pelo Chega nas últimas eleições autárquicas, hoje está no PSD. Teme que isso
pode ferir a sua credibilidade junto dos eleitores de Serpa? Olá, antes de mais quero cumprimentar todos os que estão aqui presentes, agradecer o convite, esta oportunidade que eu acho que faz todo o sentido e que deve acontecer e pela primeira vez nestes moldes com esta vossa dinâmica a nível nacional e virem também aqui ao Alentejo, que muitas vezes esquecido e portanto acho que é um bom princípio dar-nos a oportunidade também, até que mesmo a nível nacional as pessoas possam ver aquilo que se passa e conhecer um bocadinho do que se passa no Concelho de Serpa. É verdade, é um facto, eu fui eleita em 2021 pelo Partido Chega, entretanto, depois por aquilo que, pronto, são assuntos que são internos e vão continuar internos, que eu acho que não é isso que se pretende também neste debate, que entremos nesse tipo de questão, estamos aqui para discutir questões e as soluções que nós Ana temos Moisão abandonou o Chega. para o município de Serpa. Portanto, eu decidi continuar o mandato no Estatuto de Independente em 2023 e sim me tenho mantido. Eu sou candidata eu sou candidata independente, não sou militante de nenhum partido, não só pelo PSD, mas também pelo CDS-PP. São essas duas forças políticas que estão a apoiar esta candidatura, que é uma candidatura feita sobretudo de pessoas que, para além das várias valências a nível profissional, mas pessoas da terra que conhecem muito bem os problemas do Concelho de Serpa. No entanto, não fugindo à sua questão, também não é objetivo fugir a questões, estou aqui para esclarecer a si e aqueles que vão ter a oportunidade de nos ouvir. Eu continuei o meu mandato e durante estes 4 anos eu acho que os municípios, obviamente, foi um processo difícil, não é? São processos, as saídas dos partidos, romper, houve quem aceitasse a situação, também houve aquelas pessoas que não compreenderam uma decisão que foi minha. No entanto, eu continuei a trabalhar e continuei a trabalhar com as pessoas e para as pessoas. Durante estes 4 anos tenho sido uma voz ativa, porque há aquelas vozes que lá estão, não, o executivo. Então o que me está a querer dizer partido, é que terá feito um trabalho de recuperação dessa credibilidade junto das pessoas. Sim, eu simplesmente não tive essa postura nem esse cuidado. Aquilo que fiz foi continuar a fazer o meu trabalho. Fiz exatamente desde o dia em que tomei posse do mandato até o dia de hoje, que tenho cumprido sempre com a minha presença, só por razões meramente que não consigo, ou questões de saúde, que não estive presente, mas foram muito poucas as reuniões onde não estive presente, para além do que tive sempre esta iniciativa minha, que não era prática corrente no nosso município, de criar uma página nas redes sociais, vale aquilo que vale, há pessoas que utilizam, outras não, para passar aos municípios o trabalho que eu estava a desenvolver. Portanto, eu acho que os municípios, mesmo com aquela situação de instabilidade, que criou verdadeiramente uma instabilidade, quer a nível do Partido Chega, quer a nível também meu, até pessoal, não é? Para concluir, por favor, Ana. Mas acredito que as pessoas, aquilo que nós estamos a falar de políticas locais, estamos a falar de autarcas locais, que são as pessoas, a nível nacional, se calhar as coisas comportam-se de uma outra forma, mas aqui as pessoas analisam muitas pessoas. E eu tenho estado, e é essa a análise que eu sei que os municípios fazem ao lado das pessoas, a encontrar soluções e uma voz ativa na oposição, ao contrário de outros vereadores, nomeadamente do Partido Socialista. Muito bem. Mário Cavaco representa o Chega nestas eleições autárquicas para a Câmara de Serpa. O Chega tem tido um crescimento, vamos dizer, exponencial em determinadas zonas do país. O Algarve é uma delas, o Alentejo também é uma delas. O que é que o Chega pode trazer de diferente aos eleitores de Serpa? Em primeiro lugar, agradecer, cumprimentar os serpenses e, efetivamente, pode-se fazer muito. A radiografia, já utilizando assim um termo mais técnico de saúde, que é da área do João Dias, a radiografia à Serpa não é boa. E não é mesmo nada boa. E são quase 50 anos em que nós o que vemos é a juventude, após a sua formação académica ou técnica ou profissional, mais de 30% abandona Serpa. Temos uma população envelhecida, há um despovoamento e não há, digamos, os apoios necessários, quer para em termos de empresas e fixação desses jovens que estão a terminar a sua formação universitária e técnico-profissional. Isto eu vou-lhe dizer algo que é a realidade e que, em certa medida, não beneficia muito os tais 50 anos do Partido Comunista, CDU, que é assim, o ordenado médio em Serpa anda nos 995.
quando o ordenado médio a nível nacional anda nos 1.555. O que é que isto quer dizer? Os empresários não querem vir para Serpa e nós temos todas as ferramentas e se eu ganhar a Câmara de Serpa, uma das coisas que eu vou fazer é, utilizando o que tenho a proteger em termos de gestão camarária, tudo o que for possível para reduzir os emolumentos, impostos e carga fiscal para fixar os empresários. E também vou criar, e uma das minhas promessas é, eu vou fazer aquilo que se chama que é dinamizar Serpa de dentro para fora. Eu vou dinamizar Serpa a partir do centro histórico para fora. E é esse o meu projeto, e não esquecendo nunca as zonas de atividades económicas, porque são elas é que são o motor da economia. Porque isto é preciso dizer, já agora um pouco de resposta àquilo que está a dizer, e isto vai funcionar tipo uma farpazinha também ao João, porque é assim, porque é que a Câmara de Serpa tem ganho sempre a CDU? É só verificar o seguinte, em 2021 existiam 465 trabalhadores inscritos na Câmara, neste momento tem 750 e estão a aceitar candidaturas a mais de 75. Agora, é só fazermos as contas e verificar como é que a CDU consegue ganhar a Câmara de Serpa. Mas são 765 em 13 mil. Pois, mas é ver, em 13 mil, mas estamos a falar em 13 mil, de qual dos votantes estamos a falar em 5 mil. Percebe? Então é João, isso que força, estamos a falar. dar aqui a oportunidade para responder, para depois, mas peço alguma síntese nas vossas respostas agora, que é para que começarmos a entrar nos temas que realmente depois dizem às pessoas. Força. Aliás, agradeço dar-me esta oportunidade de responder e agradeço as acusações que me fizeram, porque é importante esclarecê-las, até podem estar muitos dos nossos, quem nos está a ver, com essas dúvidas. Antes de mais dizer que as listas da CDU são compostas por uma esmagadora maioria de gente independente. Aliás, o atual presidente da autarquia é independente e é uma pessoa que é respeitada por toda a gente, portanto, esta acusação... Já agora deixe-me só dizer, porque não fiz essa referência ao início, que o João Ifigénia Palma, o atual presidente, só não se candidata por razões pessoais e familiares. Exatamente. E, portanto, esta questão de estarmos presos a ideologias, aliás, eu nem sequer vou entrar naquilo que é outras ligações que possamos ter. Eu não vou acusar o candidato José Francisco Picareta de ser empresário da construção civil e ter ligações certamente com empresários da construção civil. E como acabou de o fazer. Não estou só a ser... Acabou de fazer essa referência. A fazer esta referência. Portanto, trabalho por conta de ontem, não sou empresário. Aquilo que eu gostaria de deixar claro é o seguinte, digam-me outro concelho que tenha 2 piscinas municipais, digam-me outro concelho que tenha 2 cineteatros, digam-me outro concelho que tenha 3 parques industriais, digam-me outro concelho que tenha os campos desportivos que nós temos com necessidades de investimento. É assumir desde a primeira hora que aqui cheguei que há necessidade de investimento, de melhorar, e as pessoas conhecem-me pelo trabalho feito na Assembleia da República. Qual é o orçamento da Câmara de Serpa? Cerca de 36 milhões de euros. Muito bem. Isto significa, mas é preciso também esclarecer que nós, quando somos acusados do trabalho, nós temos honra, e eu acho que ninguém dos presentes vai dizer que este trabalho, que é um trabalho que não é meritório, é um trabalho que é meritório, é reconhecido pela população, mas nós somos os primeiros, enquanto CDU, a sentir a necessidade de mudar. Nós mudamos a equipa, uma equipa reforçada, uma equipa jovem, uma equipa com nova força de trabalho, com gente que quer transformar e mudar Serpa e com ideias e soluções. O que eu vejo aqui são acusações à CDU. Eu quero é ver as soluções e como é que se encontram os recursos para responder a esses problemas. Mas é normal que haja essas acusações, porque são 50 anos de governação comunista numa Câmara. Francisco, por favor. Não, só queria começar a esclarecer aqui o João, que o João está equivocado. Não sou empresário na construção civil, sou engenheiro civil há quase 25 anos e trabalho por conta de outrem. Portanto, não sou empresário, sou um funcionário de uma empresa. Eu ouvi aqui o João falar do que temos. O problema em Serpa não é o que temos, é o que poderíamos ser e o que ambicionávamos de ser. E a ambição que nós temos de ser. Serpa está situado num eixo geográfico muito importante. Sines, Beja, Serpa, seja o Porto de Elva, seja o Porto de Sevilha. Economicamente, temos geograficamente vantagens sobre todos os outros. E essa zona nunca foi explorada como deve ser. E o João, PSD. Eu não interrompi isso, agradecia que deixasses explanar e depois concluísses quando fosse oportunidade. Isso é um princípio bom. E o João falou aqui no que temos, mas ele esquece de dizer aqui, os empresários que lá andam,
olham constantemente para zonas industriais que têm que ser reforçadas, têm que ser aumentadas, têm que ser criados parques logísticos, têm que ser mantidas. Hoje em Serpa, quem frequenta Serpa, parece que se perdeu o brilho, ou que nunca se deu o brilho de ter as coisas preservadas, bonitas. Os cineteatros que o João falou estão fechados, estão encerrados, carecem de manutenção. As zonas industriais estão obsoletas, novos espaços têm que ser reduzidos. As ruas, nós andamos em Serpa e temos zonas com ervas até ao joelho. E isto não está focado à gestão para resolver os problemas das pessoas no dia-a-dia. Portanto, o João, quando diz que muda a equipa dele, por alguma coisa deve ser. Por alguma coisa deve ser. Ele saberá. Costuma ser aquele velho ditado, a equipa que ganha não se mexe. Deixem-me só terminar esta ronda, mas depois temos mesmo que entrar nas vossas propostas e naquilo que defendem. Ana Moisão, por favor. Pronto, relativamente àquilo que foi aqui dito pelos colegas candidatos das diferentes forças partidárias, embora agora parece que estamos aqui muito na questão, e eu também o disse, que não sou militante, mas está-se a utilizar muito mote, porque parece, nós sabemos que as pessoas estão muito cansadas e por muitos problemas mediáticos nas televisões dos políticos, não é? E, portanto, então estamos todos aqui a usar muito para chamar a atenção às pessoas que somos independentes. Somos, sim, independentes, mas não vamos ser hipócritas, vamos dizer as coisas tal qual como elas são. Há partidos políticos que nos estão a financiar e, obviamente, que temos liberdade de escolha, como o candidato do Partido Socialista acabou de afirmar, que não, eu também tive liberdade de escolha nas listas, no projeto, um projeto que não é meu. O projeto não é meu, é um projeto coletivo de pessoas com muita vontade de fazer, mas isto para dizer que o termo independente, e depois eu acho até às vezes graça da forma como ele é utilizado, e acho que é utilizado e usa-se e abusa-se do termo independente, e depois nós vamos ver, quando foi para tomar determinadas decisões, a independência dos autarcas. E aqui só duas notas. Mas isso serve também para si. Também serve para mim, mas eu em momento algum, até mesmo durante este mandato, ainda posso-vos dar um exemplo, porque ao contrário de outros, como lhe disse, eu estive sempre muito presente em todas as reuniões de Câmara, ainda há relativamente pouco tempo, neste momento o Governo AD, lançou o concurso para uma obra que há muito se aguarda, que é muito desejada pelas pessoas da nossa região, não só pelo Concelho de Serpa, que faz uma estrada que faz a ligação Mértola-Serpa. E eu questionei em relação de Câmara e chamei a atenção, também pedi ao Executivo do Partido Socialista e ao Executivo aos vereadores e o Executivo da CDU, que fossem juntos as entidades competentes e tentassem perceber se aquele 1 milhão seria suficiente, que não chega a 2 milhões de euros, para requalificar aquela estrada. Que tipo de trabalho vai ser feito? E e aí, portanto, a minha total independência e demonstrar sempre o meu desagrado quando não estou de acordo com aquilo que é feito, até mesmo pelo partido que me está. Numa entrevista que deu, quando se ficou a saber que ia ser candidata à Câmara de Serpa, não falou tanto nessa independência, antes pelo contrário, sublinhou a sua proximidade ao Governo como uma vantagem se fosse preciso resolver algum problema. E aí é verdade que é, e aliás já o foi. Mas então não são dois pesos e duas medidas? A verdade é que o facto de lá estar, eu, ao contrário do Partido Socialista, e aqui tenho que apontar o Partido Socialista porque o trabalho que eu fiz na autarquia desde 2021 ainda estive quando estava o governo do Partido Socialista, e eu mesmo, aí nessa altura, não só depois do governo do PSD, o CDS-AD ter tomado posse, fui sempre junto das instituições, independentemente da força partidária que lá está. Quando eu digo junto das instituições, é sair de Serpa, às minhas custas financeiras, e ir a Lisboa reunir com quem direito. E este trabalho não foi feito por outras forças. Claro que é esse trabalho, sempre, independentemente de estar a ser apoiada pelo partido do governo, eu vou defender sempre em primeira instância as pessoas, que é isso que as pessoas esperam de nós. Tenho que concluir, já levar aqui uma vantagem de tempo. A culpa também foi minha porque fiz aqui mais umas perguntas, portanto não há problema nenhum. Mário, peço-lhe só um minutinho, só para concluir aqui esta ronda, para depois irmos aos problemas. É muito simples. Agarrando nas salves palavras de independência, eu costumo dizer, independência, isso é conversa de lana caprina, como se diz aqui no Alentejo, e muito bem, que é assim, qualquer pessoa que abrace qualquer projeto, seja de que partido for, dizer que é independente, para mim isso não cabe. Não cabe porque vai ter que, em certa medida, cumprir as regras do partido que está a subsidiar e, em certa medida, a ajudar. Eu continuo a dizer e digo sempre, eu sou do Chega desde os primórdios e irei continuar a abraçar, mas sempre com esta máxima, que eu também já o disse, a quem de direito, de que em Serpa, se eu for eleito, eu vou defender sempre os interesses dos serpenses. Claro que se tiver que entrar
digamos, negociação camarária com qualquer um dos partidos que esteja, dos vereadores que estejam eleitos, eu terei que falar com eles, porque é essa a minha postura, tal e qual como Presidente da Distrital, eu defendi isso em Moura e defendi isso também em Ferreira, onde nós temos também eleitos. E é uma das coisas que é esta. Nós temos que perceber o que é bom para os municípios. Se for bom para os municípios, pedimos autorização ao partido e o partido, de certa medida, que não vai dizer que não. E se disser que não? Se disser que não, nós temos que negociar. Eu, numa das primeiras instâncias, posso lhe dizer, o orçamento que foi aprovado em Moura, eu tive a negação por parte do partido, eu fui lá acima e falei com quem de direito e tive-lhes a explicar tudo, tintim por tintim, como é que as coisas têm que ser feitas. Claro que existem ordens superiores que nos dizem, por exemplo, não há coligações com o Partido Socialista nem com o Partido Comunista. Claro que eu vou assumir isso como uma máxima minha. Se eu for eleito, eu não vou fazer coligações com isso. Se eu for chamado a formar a gestão camarária, eu terei que fazer aquilo que se chama negociação ponto a ponto. E dentro da área da diplomacia, do qual eu tive muita honra em servir durante 4 anos, e eu acho que é aí que se deve conversar. É conversar porque é que a gente se entende. Vamos então entrar no primeiro tema, que neste caso é a saúde. O Hospital de São Paulo, em Serpa, teve a reabertura anunciada já no ano passado, em janeiro de 2024, não sou em erro. Pronto. E depois continuou encerrada durante vários dias. A própria entidade reguladora da saúde disse que a urgência deve funcionar durante 24 horas. O João é enfermeiro de profissão. Exato. Portanto, acredito eu que a saúde seja um tema mais caro para si. Muito. Defende, no seu programa para Serpa, a urgência 24 horas por dia, sendo que Serpa, tal como muitos concelhos do Alentejo, tem um grave problema de escassez de médicos, de profissionais de saúde e uma população envelhecida que precisa desses cuidados de saúde. Como é que consegue garantir que essa urgência vai funcionar 24 horas e o que é que pode dizer que vai fazer para captar mais profissionais de saúde? Todo esse enquadramento está muito bem feito. Antes de mais, dizer que não vale misturar tudo no mesmo saco, porque há responsabilidades que são da Administração Central e responsabilidades que são da Administração Local. Claro que sim, por isso é que eu pergunto sempre do ponto de vista de uma Câmara Municipal. E a saúde é uma daquelas que é claramente da Administração Central, ainda que tenha havido uma transferência de competências para as autarquias e que nós estamos a assumir algumas das responsabilidades, nomeadamente a nível dos cuidados de saúde primários. E por isso houve aqui até uma mistura, uma tentativa de aproveitamento do trabalho autárquico, no qual não temos responsabilidades, nomeadamente com as infraestruturas fundamentais que poderiam trazer o desenvolvimento que o Conselho poderia ter e não tem neste momento, porque têm falhado essas políticas centrais. Qualquer das formas, a área da saúde neste momento está entregue à Santa Casa da Misericórdia de Serpa. E nós temos muito respeito pela Santa Casa da Misericórdia, aliás, defendemos-la a todo o custo. A Santa Casa da Misericórdia de Serpa tem uma empregabilidade na ordem dos 190 trabalhadores. É a segunda entidade empregadora a seguir à Câmara Municipal, com 646 trabalhadores, se não me engano no número. Agora, aquilo que nós temos que olhar é para a situação da Santa Casa da Misericórdia. Tem duas dimensões, a dimensão social e a dimensão da saúde. No que respeita à dimensão social, a Santa Casa da Misericórdia tem todas as condições para a garantir e assegurar. No que respeita à dimensão da saúde, há duas situações. Aliás, eu tenho uma estratégia para a resolução do problema da Santa Casa da Misericórdia. Primeiro que tudo, temos que estancar a dívida a cada dia que passa aumenta. Depois temos... Qual é o valor dessa dívida? A dívida rondará neste momento os 4 milhões de euros, salvo erro, segundo a informação que ainda não está atualizada, dependendo dos valores que, naturalmente, poderá ser feito o apuramento relativamente à segurança social e tudo mais. Mas dê-me só aqui 10 segundos, porque eu vi várias pessoas aqui à banana cabeça a dizer que não. Portanto, para vocês não é 4 milhões? Qual é o valor da dívida? A dívida real são 5,8 milhões, que é consta no PER. E nós fizemos reuniões com a Santa Casa da Misericórdia e com os funcionários. Já vou deixá-lo falar sobre isso. 5 milhões e 800 mil euros. 5,8. Sim, mas... Percebe esse valor ou essa diferença dos 4 para os 5? Não, eu sei porque é que estou a falar disto. Estou a falar da área da saúde, que é onde está precisamente o grande cancro da Santa Casa da Misericórdia. Qual é o problema da Santa Casa da Misericórdia? É ter, de facto, a urgência, que deveria ser uma assunção de responsabilidades por parte da Unidade Local de Saúde, porque a Santa Casa da Misericórdia não consegue garantir os profissionais de saúde suficientes, porque a sua estrutura em termos de resposta em saúde é muito mais reduzida comparativamente à Unidade Local de Saúde, que praticamente responde a todo o distrito, e depois a questão relacionada com o bloco operatório, que era de facto o que estava a responder em termos de abertura, que deveria ter sido feita a abertura o ano passado. Este bloco operatório encerrado é todos os dias um aumento da dívida constante. É evidente que a Câmara, nós temos, em detalhe não o vou colocar aqui, mas nós temos uma resposta
resposta porque a Santa Casa da Misericórdia tem soluções, mas a autarquia também deve desenvolver e ajudar a Santa Casa da Misericórdia nessas soluções. Eu, enquanto deputado na Assembleia da República, tive a oportunidade de percorrer todas as entidades, a ARS, Segurança Social, a Administração da Unidade Local de Saúde, o próprio Governo, envolvi o Governo nas soluções. Aliás, o Fundo de Socorro da Segurança Social, bastante que eu tive na Segurança Social a trabalhar para que ele pudesse ser uma realidade, correspondeu de alguma forma, mas foi muito insuficiente. Agora, é preciso cada um assumir as suas responsabilidades, e a Santa Casa da Misericórdia está a fazer um trabalho meritório em termos de tentar conseguir manter os serviços abertos. Agora, é uma entidade que tem algumas limitações e por isso Santa Casa da Misericórdia à parte, que já acabou por dar aí algumas referências, não me respondeu à minha pergunta. O que é que se compromete a fazer para, de facto, trazer mais médicos e profissionais de saúde? Porque eu pergunto muito honestamente como é que vai pôr no Baixo Alentejo uma urgência a funcionar 24 horas por dia. Essa não é uma responsabilidade da Eu sei, autarquia. mas está no seu programa a defesa da questão. Exatamente, portanto, é uma reivindicação que nós temos que fazer. Aliás, há uma coisa que a reivindicação eu acredito que a façam. Mas, João, responda-me só a esta pergunta. As câmaras, e nós temos visto isso noutros concelhos, há muitos concelhos em que as próprias câmaras tomam medidas como disponibilizar casas para médicos, darem até suplementos financeiros, ou seja, suplementos ao ordenado do médico que já é pago pelo Estado. Portanto, nestas medidas, já pensou em alguma coisa? Essas soluções podemos analisá-las e poder tentar responder com as mesmas soluções. Agora a questão é o seguinte: será correto os municípios andarem em competição uns com os outros, a ver quem é que dá mais para... Quando isto é uma resposta da administração central... Mas é uma questão de... Claro que é. Mas é uma questão de competição? Claro, quando um município diz que dá a habitação e mais 1.000 euros, o outro diz que dá 1.500, o outro diz que dá 2.000 euros. Não é essa a função do Presidente da Câmara, fazer o melhor pelos seus municípios? A função do Presidente da Câmara é garantir as respostas que são da competência da autarquia. Aquelas que não são da competência da autarquia... Mas uma competência da autarquia não é tratar das pessoas? Não. Assegurar cuidados, onde é que isso está? Em lado nenhum. Na Lei de Base da Saúde não o diz. A Lei de Base da Saúde é clara quem são os prestadores de cuidados em Portugal. Públicos e privados. Isso falha... Quando isso falha... O poder local não pode ter uma questão, nem que seja moral ou ética, para cuidar dos seus municípios? Nós temos, e queremos melhorar, a resposta em termos de equipamentos, de edifícios, em termos da articulação que queremos fazer com os profissionais de saúde, porque temos que lhe dar outras condições. Aliás, assumimos até profissionais da área da saúde, agora com a transferência de competências, e agora a questão da resposta de médicos é uma resposta mais vasta. Isso não é sacudir a água do pacote? Não estou a sacudir a água do capote, não. Aliás, eu vou-lhe dizer o seguinte: eu, como profissional de saúde e com o trabalho que realizei na Assembleia da República, tenho condições para saber onde é que vamos buscar os médicos e ajudar a Santa Casa da Misericórdia a buscá-los. Porque sou capaz de o fazer. Aliás, vou-lhe dizer o seguinte: há cerca de 15 dias, teve em vias de encerrar o internamento das unidades de convalescência e de paliativos. Sabe quem é que ajudou a resolver esse problema e não encerrou? Foi o João Dias, e a senhora Provedora pode esclarecer, estou a dizer aqui publicamente porque me está aqui a pressionar em termos de soluções. Só vou dar um exemplo, eu nem queria utilizar isto, mas já agora vou dizê-lo. Fui eu, a senhora Provedora pode esclarecer se me envolvia ou não, até cheguei ao ponto de me disponibilizar, porque era falta de enfermeiros, de ir lá prestar os cuidados durante o fim de semana que estava em falta. Só não fui, porquê? Porque depois conseguimos os enfermeiros que estavam em falta para manter as portas abertas. Mas percebe essa sua própria contradição? Claro que eu vou fazê-lo. Não, mas é uma contradição, porque há pouco dizia que a Câmara não tinha que tratar disso, que era uma competência de Estado, Luís, do Governo. E agora está a dizer que até foi o próprio João que foi e tratou e etc. Uma coisa é a competência em termos de prestador. Nós não temos que assegurar a prestação. A IPSS, que é a Santa Casa da Misericórdia, assegura essa prestação. Nós temos é que o ajudar a não perder esse serviço. Ou a Unidade Local de Saúde, enquanto entidade pública, também com ela colaborar, porque eu tenho responsabilidades junto do Governo, porque conheço os corredores do poder, para poder lá estar e poder João, exigir. Deixa-me ouvir agora também os outros candidatos. Francisco, por favor. Estou muito na área da saúde. E voltamos aqui ao início da minha questão, da minha apresentação. O que move aqui o PCP, o Partido Comunista Português, é uma barreira ideológica. Define uma linha onde é a limite da intervenção do poder local e da administração pública e não a ultrapassa. E nós defendemos que nós, na autarquia, temos de ser um complemento à administração central a resolver os problemas, a ajudá-los. E é isso que se tem feito, em cima de tudo, nesta área da saúde e no caso específico da Santa Casa da Misericórdia. O João falou aqui em tudo, só se esqueceu neste problema de dizer que o Governo PS colocou 4 milhões para ajudar a Santa Casa da Misericórdia. Isto é público, são dados públicos, que ajudou a financiar Unidade Médico-Cirúrgica, o Bloco Operatório,
Ouça, da Santa Casa. Eu volto a dizer, eu ouço com atenção, respeito, não interrompo, agradecia a mesma coisa, acho que é de bom tom, João. Pronto. Financiou um fundo comunitário em 3,2 milhões para a construção do bloco operatório e definiu um apoio de resgate social que 600 mil euros parece pouco, é o dobro do maior que tinha sido aprovado até aos dias de hoje para o Alentejo. Salvo erro, teria sido na salvada 275 mil euros por aí. Portanto, nós, aquilo que vamos fazer, desde o primeiro dia que chegámos lá, é chamarmos a Santa Casa da Misericórdia, a União das Misericórdias e a ULSS e fazer tudo o que tiver ao nosso alcance para que aquele hospital funcione. Isto é uma vertente. Mas isto é o quê? Isto é vazio. Não é vazio. Vazio é É o falta quê? de Em respeito, termos está sempre a concretos, em termos interromper. Você concretos. agora ouve. Concreto é passar a linha de limitação e barreira que vocês tenham e usar todo o poder que o poder autárquico tem junto às instituições para resolver as situações, que é pôr o bloco a funcionar. Pronto, o hospital a funcionar e salvar a Santa Casa da Misericórdia. Como? Como? Eu digo como. Como? João, por favor. Sim. Como? Como? O João devia saber. Eu sei. Espera, então, mas o João não... Por exemplo, eu tive reuniões com a Santa Casa da Misericórdia e com os seus trabalhadores e explicaram-me em que é que está baseado o PER de recuperação. Um dos pontos, e o João devia saber muito bem, porque um dos seus elementos da lista pertence à Santa Casa da Misericórdia. Espera, deixa-me terminar. E é definido lá que os custos são definidos, tem um plano de pagamentos para a frente, como é o PER, e a seguir tem que haver uma receita extra. E essa receita extra, que está baseada no salvamento da Santa Casa e voltar a ter conseguido, que é um processo difícil, mas que é um processo, pôr novamente o hospital a funcionar, que é a receita extra do bloco operatório. Conheço o bloco operatório. Conheço o bloco operatório, já tive o privilégio de o visitar. Pronto. E é uma das receitas que está no PER, que está previsto ressalvar e trazer receitas para a Santa Casa para trazer o reequilíbrio financeiro ao longo do tempo. Francisco, avance Deixa-me lá só para as Era isso que eu ia propostas dizer. do Francisco para a saúde em Serpa. Muito bem. Nós, aqui na nossa parte, não teremos qualquer problema e vamos criar um regulamento de apoio à fixação de profissionais de saúde na área. Que iremos elaborar, iremos transmitir à unidade local de saúde para aumentar a oferta e termos mais médicos. Porque eu sou de Serpa e não tenho... Mas isso prevê o quê, concretamente? Prevê aquilo que tiver que ser, prevê habitação, prevê... O que tiver que ser. Exatamente. Prevê habitação, prevê ajudas de custos financeiras, prevê até ajuda na instalação dos filhos nas creches, na unidade local. Portanto, prevê aquilo que Já tem prevê. casas identificadas em Serpa que possam servir para os médicos? A Câmara de Serpa tem algumas casas de função, mas isso é que nós queremos reforçar essas casas de função, o nosso plano para a habitação, para poder dar resposta a esse ponto, quer seja na área profissional de saúde... Através da quer construção ou da compra no mercado? Pode-se fazer das duas áreas. Pode-se fazer da reabilitação, que a Câmara Municipal tem imóveis e podem ser reabilitados, ou podem ser construídos. Opa. As duas vertentes. Deixe-me só dar mais um ponto. 30 segundos para concluir, por favor. Se me é permitido. Pronto. Além deste regulamento de incentivo à fixação dos profissionais de saúde, iremos também desenvolver e concretizar a reabilitação do Centro de Saúde, da Unidade de Extensão de Saúde de Vila Nova de São Bento. Porque nos nossos concelhos todos limítrofes já estão obras em curso e o mesmo governo e o mesmo projeto que financiou e deu apoio ao Centro de Saúde de Vila Nova não se conhece andamentos. O processo está parado, não se conhece se há projeto feito, o concurso sabemos que não foi lançado, portanto isso é uma das nossas prioridades para, mais uma vez, responder àquilo que é as reais necessidades das pessoas no terreno. Muito bem. Ana Moisão, o que é que o PSD-CDS e a própria Ana, obviamente, prevêem para a saúde em Serpa? Pronto, antes de mais, não sei se será tema aqui no nosso debate ou não, mas eu acho que antes de falarmos de saúde, devemos falar de algo que é muito preocupante e que está intimamente relacionado com a questão da saúde, que é a questão da densidade populacional. Eu vou abordar esse tema da demografia também. Pronto, já a demografia. seguir, por acaso. Pronto, ok. Porque faz sentido falar sobre ele, porque é uma das propostas que nós temos também para tentar inverter este flagelo que assola não só o Concelho de Serpa, desta perda, que nós neste momento, segundo os últimos censos, perdemos cerca de 11,9%, a diminuição de população no nosso Concelho, mas a questão da saúde é muito importante resolvê-la. Mas defende serviços de proximidade, melhores respostas de saúde, apoio social, em cooperação com a Unidade Local de Saúde e as IPSS, as Instituições de Solidariedade Social. Mas concretamente, traduzindo isto para que as pessoas do Concelho de Serpa possam perceber o que é que vai fazer. Sim, pronto, como desde o início, e não é nada que tenha sido criado só agora, não é? Porque havia já um objetivo de continuar este percurso no município de Serpa e tentar continuar a apresentar um projeto para
não só como vereação, nós obviamente que o nosso objetivo é ganhar o município, a Câmara de Serpa, e portanto eu tenho vindo ao longo destes 4 anos a apresentar propostas, no sentido de que propostas, as minhas indignações, eu compreendo aquilo que aqui foi dito da questão ideológica, e de facto foram várias as situações em que não é a primeira vez que a instituição tem graves problemas, e aquilo que eu sempre vi ali, junto do Executivo da CDU, e também, francamente, também até mesmo junto dos eleitos do Partido Socialista, nunca vi uma postura também muito diferenciada. A questão ideológica está verdadeiramente presente, porque esta postura de a responsabilidade é do Governo Central. Eu percebo isso, é do Governo Central, mas nós estamos eleitos e temos que fazer esta política de proximidade e resolver os problemas das pessoas e dos municípios, aqueles que nos elegeram. Portanto, a saúde é muito importante, é base, é fundamental, é prioritário. Alguém que Ora, vive em Serpa e tenha um problema à noite, para ir para uma urgência, tem que ir para onde? Ora, temos 2 opções. Temos a opção Moura também tem serviço 24 horas a funcionar, e temos o Hospital de Beja também, o Hospital Distrital. Qual é a distância para um e para o outro? É igual. É igual, é mais ou menos igual. 30 km para cada lado. Eu, como vivo em Pias, muitas das vezes acabamos por Disse quanto? usufruir... 30 para cada lado, a partir de Serpa. Mas 30 minutos ou 30 km? Quilómetros. Sim. Eu, como sou natural de Pias e tenho a minha residência em Pias, que é do Concelho de Portense. Mas as estradas não são as melhores e, portanto, a dificuldade é ainda maior. De facto, esse é outro problema, as infraestruturas. Sim, também tem aqui, não sei se vamos ter tempo de lá chegar. Há aqui uma diferença lógica. Deixe-me só só para continuar, João. Portanto, para nós o objetivo, a partir do primeiro dia em que nós formos eleitos, é, para mim, de máxima importância, imediata, criar um gabinete municipal de apoio à saúde. Onde nós, a primeira coisa que temos que fazer, para já, é ouvir quem está no terreno, ir junto às instituições. E é esta para barreira... identificar as carências? Claro que sim. A questão da Santa Casa da Misericórdia, se vocês quisessem, podemos fazer um outro debate, e em que o tema poderá ser só a Santa Casa da Misericórdia, uns terão uma opinião, outros terão outra. Eu conheço também os problemas da Santa Casa da Misericórdia. Todos nós queremos, e eu acho que, independentemente da força política que esteja, da pessoa que aqui está, do candidato, todos queremos a urgência do hospital a funcionar. Todos nós. Há problemas, não é só no hospital, não é só em Serpa, peço desculpa, que há problemas. Ainda tivemos recentemente, na sexta-feira, a unidade também de emergência de Castro Verde, que também teve problemas, teve constrangimentos, também a funcionar 24 horas. No entanto, para não fugir e para terminar... E para concluir, por favor. Para concluir, pronto. Há muito que eu defendo, desde o início do mandato, e é aí que eu tive sempre muitos problemas em fazer valer a minha proposta e fazer o executivo do Partido Comunista ver que não temos alternativa. Mesmo sendo uma competência do governo, nós estamos cá. O problema está connosco. Se nós queremos inverter este flagelo e este problema da perda de pessoas, da perda de jovens e, atenção, basta olhar para a nossa pirâmide etária e nós vimos a base. Já vamos falar disso. Índice de envelhecimento muito acima da média. Portanto, só para concluir, eu, desde o início do mandato, que já apresentei várias vezes, que é urgente a autarquia de Serpa olhar para outros municípios do nosso distrito, basta olhar, por exemplo, para Reguengos de Monsaraz, foi aprovado um regulamento para, exatamente aquilo que já aqui foi dito, atrair profissionais de saúde, com atribuição, por exemplo, de uma renda, de um subsídio mensal, ousado, vamos dizê-lo, de 1.000 euros por mês. Poderá criar, efetivamente, aquilo que o candidato João disse, esta disputa entre municípios, não é? Quem é que dá mais, já está a levar uma vantagem de tempo que eu tenho que começar a equilibrar. Obrigado. E a saúde é primordial para todos. Mário, deixo sempre para o fim, não é intencional. Eu já percebi. Não, de todo. Pronto. O que é que defende para a saúde? Assim. E deixe-me só relembrar a todos, nós só temos, não parece, mas já só temos mais 20 minutos. Portanto, apelo ao vosso poder de síntese para podermos falar de mais outro tema. Então é assim, João, pode crer que eu, independentemente, isto é o que diferencia as equipas da Liga dos Campeões das outras equipas, eu vou lutar por Serpa. Eu luto pelo Conselho. Desculpe, eu vou lutar por Serpa, não quero dar outro significado às palavras. E quando digo Serpa, é o Conselho de Serpa, não quero desmistificar. Eu vou lutar por Serpa. Mário, por favor. Exatamente.
E nem que eu tenha que ir à tutela, todas as semanas eu vou fazer isso. Só que me surpreende é que você teve perto de 10 anos na Assembleia da República e nós vemos que em 50 anos o que é que aconteceu a Serpa é isto. Olha, vou-lhe dizer, nós temos uma média de 1,7 médicos por cada 1000 habitantes, quando a média nacional é 5,6. E eu vou fazer isso. Se eu for Presidente da Câmara, eu vou de dentro para fora remodelar o centro histórico, criar habitação com custos controlados e vou fixar e vou fazer isso que aqui o João diz que isto não se pode criar competição. Eu vou criar condições para que as pessoas venham. Eu vou transmitir Serpa, eu vou querer que as pessoas vejam que Serpa é linda, mas Serpa neste momento, tal e qual como uma crónica última que eu escrevi, Serpa neste momento tem tudo, mas não tem nada. Okay? Serpa neste momento, em termos do Hospital de Serpa, eu estou a trabalhar já desde há 3 anos esta parte, coisa que me surpreendeu muito quando esse tal movimento, que é mais um dos tentáculos do Partido Comunista, do movimento da defesa do Hospital de Serpa, fez a manifestação, eu vi lá os elementos da Câmara. Em vez de serem... Desculpe, epá, pelo amor de Deus, João, eu sei que custa um bocadinho a gente ouvir as verdades, mas esta é que é a verdade, que é assim... Os elementos camarários não têm que estar a tomar uma posição especialmente com um movimento que tem todo o cariz do Partido Comunista. Eu sei que vocês são todos do Partido Comunista. E a minha defesa do Hospital de Serpa, eu estou em contacto com investidores, a solução está à vista, vai acontecer e vai acontecer com o hospital, com o lar, que é isso, os investidores privados vão vir, vão resolver esse problema. Fazer uma PPP? E se tiver que ser, por que não? Não estou-lhe a perguntar. Mas é isso. Portanto, o seu objetivo é fazer uma parceria público-privada? É fazer uma parceria público-privada em que os serpenses têm todos os direitos, em termos de postos de trabalho serão mantidos e, eventualmente, o centro cirúrgico também é para se abrir, em que, depois de estar essa parte feita, depois vamos fazer, digamos, um acordo com os outros grupos que estão dentro da área da saúde. Porque, acima de tudo, é isto. Não faz qualquer sentido que qualquer pessoa, que dizem muito bem, que tenha que ir com uma urgência, por exemplo, se for da aldeia Nova de São Bento, de Vila Nova de São Bento, que é onde eu moro, tem que fazer 48 km. Percebe? Não faz qualquer sentido. E muitas das vezes chega ao Hospital de Beja, depois quando quer vir para trás, tem que ficar à espera que vá outra ambulância para ir lá buscá-lo. Eu tenho solução para isso. E eu vou implementar essa solução no dia 1 que eu lá entrar. Está a perceber? Portanto, são estas coisas que ideologicamente, em certa medida, castraram o desenvolvimento de Serpa. Ficou esclarecida a sua posição. Francisco, não consigo mesmo, só para avançarmos de tema, é só por isso, se depois na sua resposta que eu lhe fizesse o próximo tema quiser dar, muito bem, mas depois também tem que controlar o seu tempo. Já temos praticamente 15 minutos e, portanto, apelo mesmo a que sejam agora muito breves, o mais sintéticos possíveis, para conseguirmos abordar um tema que é complexo, que diz muito aos serpenses e que tem a ver com a questão da demografia. O Concelho tem um forte envelhecimento, uma perda de população. Há pouco a Ana fazia referência a esse dado que eu aqui também tenho, de cerca de 11,9% de perda de população, e tem um índice de envelhecimento de 243,8%. Isto significa, João, volta a si, que por cada 100 jovens há 243 idosos. Não é dos piores do país, sim, mas é significativo. O que é que isto significa? Porquê é que a população, ou melhor, o que é que a Câmara, em termos de política local, pode fazer para fixar jovens, para que eles formem lá a família e se contraria este ciclo? Ainda só fazendo uma pequena referência ao tema anterior da saúde, só dizer isto. O Serviço Nacional de Saúde é que é a nossa defesa. E é esta a diferença ideológica. Enquanto que os partidos de esquerda devem defender o Serviço Nacional de Saúde, com o serviço público, correspondendo a todos os 308 municípios, da mesma forma, não criar 308 Serviços Nacionais de Saúde, é igual em Serpa, como é em Moimenta da Beira, como é em Faro. É igual. É isso que a gente tem que defender. Agora, entrar nesta competição entre municípios, é evidente que vamos ter muitas dificuldades, até porque Serpa tem algumas limitações comparativamente a outros municípios. Mas eu há pouco fiz-lhe a questão sobre isso. Sim, o João respondeu. Eu respondi. Era uma questão de fazer competição, era uma questão de cuidar das pessoas do Concelho. Sim, mas é isso. Mas estamos disponíveis para abordar todas. Aliás, vou aceitar todas as propostas que vierem da oposição e, de uma forma construtiva, podemos responder a elas. Agora, o que é que eu quero também dizer relativamente ao desenvolvimento? Nós não vamos fazer, já estamos a fazer. Eu ainda no próximo dia 19 vou ter uma reunião com uma empresa de base tecnológica que está interessada em vir
para a Serpa. A Serpa tem condições, devido àquelas que são as suas características em termos de envolvência ambiental, mas também em termos de acesso a redes de telecomunicações e tudo mais. Nós podemos, em Serpa, fazer, e nas suas freguesias, fazer ali, de facto, um hub nessa área das novas tecnologias. Temos esse conhecimento, eu tenho estes conhecimentos e que estão interessados, assim como o ensino superior. O ensino superior também é uma ferramenta extraordinária. Hoje em dia, as universidades, eu fui professor de ensino superior e a Universidade do Minho, por exemplo, é já uma delas, das que tenho, que lhe posso dizer, quer implementar as casas do conhecimento, quer iniciar pós-graduações, quer iniciar cursos de verão, e isto trará ensino superior para a Serpa, com toda a dinâmica que pode produzir no nosso tecido económico e empresarial. E o que ficou para trás, João? E isso é o que quer projetar para o futuro. Mas ficou para trás, chegou-se aqui. Sim, chegou-se aqui, nós precisamos. E só isto, nós não nos Portanto, podemos se a esquecer. CDU não conseguiu contrariar este ciclo até agora, o que é que garante aos serpenses que vai conseguir contrariar até agora? Ou para o futuro, neste caso. Compreende que todo o contexto do despovoamento acontece no interior do país, de norte a sul, e a responsabilidade não é de todas as autarquias, porque as autarquias são de mais diversas cores políticas, e a verdade é que há despovoamento em todos os concelhos. Temos Mértola, o distrito de Beja perde por dia 4 pessoas. Serpa é das que perde menos. Não é por acaso, é porque tem tido um investimento. Nós, de facto, precisamos de fazer, e já temos o projeto em andamento, de alargamento dos nossos parques industriais. Nós temos que fixar os jovens, e é com isto que eles procuram de novo, é com as novas tecnologias, é com a base tecnológica, com as novas tecnologias, com a inteligência artificial, com tudo isso que faz atrair os jovens para que eles possam, aqui em Serpa, num contexto muito mais de calma, de tranquilidade, onde as empresas não têm um custo de contexto tão grande como se fosse noutro sítio, e isto eu estou já a fazer agora no terreno. o Francisco Picareta, do Partido Socialista. Força. Deixa-me só voltar atrás um pouco à questão. 30 segundos, senão depois tenho que lhe cortar a palavra sobre muito rápido, que a Santa Casa diz-me muito a mim, que eu cresci ao pé dela e conheço perfeitamente os seus corredores e a área da saúde igual. Só referir aqui e sublinhar umas palavras que foram tornadas públicas que é o provedor da Santa Casa da Misericórdia. Perguntaram-lhe o que é que a Câmara Municipal de Serpa tem ajudado. E ela respondeu: gostava de ter algo para lhe dizer, mas infelizmente não tenho nada. E isto reflete muito da questão ideológica e da participação que a autarquia tem dado relativamente à saúde e à Santa Casa da Misericórdia, que tem sido uma abstenção total e um alheamento total, não quer participar. Relativamente à questão que eu colocou, obviamente que não tem uma resposta simples, nem fazer. Isto tem que ser um sistema... E leva tempo. E leva tempo. Não é? Nós vimos aqui dizer que fazemos 2 para amanhã e estarmos a enganar a nós próprios e a enganar quem nos está a ouvir. Tudo isto resulta de um desinvestimento económico que tem vindo, não temos conseguido atrair empresas, nem reter jovens, nada disso. Por isso é que nós temos, para a área do desenvolvimento económico, um plano bem definido e que será dinâmico ao longo do tempo, e não é por acaso que vamos fazer agora, dia 8, uma sessão de esclarecimento com o antigo Ministro da Economia, António Costa Silva, para ouvir os empresários e para projetar esse plano em conjunto com eles para o futuro. Porque estar a falar do tecido económico e não ouvir os empresários ou não os para participar é um erro tremendo. Nós, para isso, temos um princípio de base que vamos implementar, um modelo que se chama Fábrica de Negócios, que será um edifício físico, um espaço físico, que terá implantação para novas tecnologias através de um coworking, um sistema web, e terá também para a instalação de startups. Mas, acima de tudo, terá um balcão de atendimento a todas as empresas que queiram estar presentes no Concelho de Serpa, em que haverá um dossiê bem específico sobre onde se podem instalar, os terrenos que têm, os financiamentos que podem ter, a nível de mão de obra onde é que a podem ir recorrer. Será um balcão muito importante para dar respostas, porque quando nós falamos com os empresários que se querem instalar em Serpa ou que estão em Serpa e querem evoluir a sua atividade, a resposta que temos é, cada vez que nos dirigimos à autarquia, temos obstáculos, não temos respostas. E este é o caminho que nós queremos fazer bem claro ali, e aproveitar a nossa localização geográfica para trazer novos investimentos para a Serpa e, consequentemente, ter trabalho, reter os jovens, porque nós podemos desenvolver todos os planos, mas chegamos ao final do dia, não tivermos dinheiro para pagar as nossas contas e sustentar o nosso modelo de vida, nada funciona. Agora não vou deixar para o último, Mário Cavaco. Agora venho assim, vou inverter a ordem só para não dizer que eu... Que é mau comigo, que eu não sou justo. Força. Bem, diga. Olha, isto é engraçado e por acaso o Luís tocou aí num ponto que é a pedra angular, que é assim, se em 50 anos pouco ou nada fizeram, como é que eles vão agora avançar?
Ou seja, digamos, o Partido Comunista trabalha no gerúndio. E infelizmente, mas vou só atacar. esclarecer, eu não disse que eles em 50 anos não pouco Não, ou nada. mas eu é que estou a dizer, eu estou a dizer isto, exatamente. Só que a mim também me custa, e isto vai ser uma farpazinha ao candidato Picareta, que é assim, durante estes anos todos eu também assisti, e pronto, eu sou vogal eleito em Vila Nova de São Bento e tenho participado nas assembleias, e não só como nas sessões de câmaras, mas nas assembleias tenho visto cá sempre ali aqueles acordos entre o Partido Comunista e o Partido Socialista. Tudo bem, mas isto, agora, o que é que eu pretendo? Para a criação de empresas. Vai um gabinete de serviços partilhados, claro que isso vai ter que ser. Mas defende um ambiente de negócios com menos burocracia, revisão de taxas municipais. Eu já vou lá chegar, eu já lá vou chegar. É isto, é o programa Start Serpa com incubação com mentoria, vale licenças zeros, redução em termos dos emolumentos, e o meu objetivo é ter, nestes 4 anos, mais de 100 empresas instaladas dentro do Concelho de Serpa. E não falo só na zona da pequenas e médias empresas? Micros, pequenas e médias empresas. Eu quero que tenha acesso a toda essa gente. E mais, porque eu, por exemplo, eu moro em Vila Nova de São Bento e até o cartaz até já perdeu a cor. Está lá um cartaz que diz assim: desenvolvimento da zona de atividades económicas. Há 16 anos que aquele cartaz lá está e aquilo que se vê, zero. Ou seja, trabalham no gerúndio, estamos fazendo, estamos implementando, estamos a desenvolver, etc. E isto para mim causa-me alguma urticária, está a perceber? Porque eu sempre fui habituado, e é uma das regras que eu vou tentar implementar. Mas tem ali um enfermeiro, se precisar. Eu sei, mas esta é a situação, é que eu quero implementar um sistema que é assim: rigor, responsabilidade e resultados. É o meu R ao cubo que toda a minha vida, desde que eu me conheço, que tenho sido sempre feito isto: rigor, responsabilidade e resultados. Mário, se não houver resultados, por favor, tem que se fazer uma nova remodelação em termos daquilo que está a ser feito. Se tivermos resultados bons, alavancar e avançar com melhores projetos. Antes de passar aqui à Ana, a última pergunta vai ser igual para todos, que é, no fundo, a primeira medida, se forem eleitos Presidente de Câmara, a primeira medida que vão tomar, mas uma medida que seja visível, concreta, quando assumirem a presidência da Câmara de Serpa. Portanto, a pergunta é igual para todos, podem pensar nela, que eu já lá vou. Ana, sobre esta questão de captar empresas, que no fundo é uma forma também de contrariar esse ciclo de envelhecimento e demográfico, defende, no fundo, aquilo que é um investimento e dinamizar as zonas industriais em Serpa, Pias, Vila Nova de São Bento e captar novas empresas. Sim. Pronto. Isto é, no fundo, aqui todos defenderam, mas como é que vai fazer isto? Pronto, porque obviamente que nós temos temas que divergem, não seja breve, por favor. Pronto, mas há coisas que a análise é comum a todos e sabemos os problemas. Mas eu lamento mesmo, e não sei, e fico preocupada que estamos a tratar de um tema, este tema da perda de pessoas, e que só o aspecto da economia seja aqui mencionado, porque para mim, e de acordo com a minha experiência durante estes 4 anos, e estarmos a criar a casa pelo telhado não é solução. Portanto, há um outro problema. Eu não creio que uma grande empresa, uma multinacional, não é? Que precisa de mão de obra muito qualificada, venha para o município de Serpa se nós não tivermos a questão da saúde e da educação resolvida. Não foi aqui falado, mas é importante mencionar, e portanto por isso é que a saúde assume no nosso projeto, no nosso programa autárquico, uma importância extrema na questão de que mais de 3.200 utentes no Concelho de Serpa não têm médico de família. E há 3 anos que temos uma extensão de saúde já encerrada, que dava resposta a muitas pessoas na freguesia de Brinches. Portanto, eu não creio, se nós não conseguirmos resolver estes problemas de base, a questão da saúde, que é muito importante, esta questão também da educação. Ou seja, o que está a dizer é que de nada vale puxar empresas se os serviços públicos para ter aqui as famílias não funcionam. Como é óbvio, isto é natural, isto é, não é preciso fazer aqui um grande estudo, não é? Sim. Basta, Ana, temos mais 7 minutos. Situações, se calhar, o que é que quer fazer para contrariar isso? Tivessem, à exceção do Sr. Mário, tivessem participado nas nossas reuniões de Câmara, que até hoje nenhum deles participou em nenhuma das reuniões do Executivo, talvez tivessem informado sobre este tema que eu tenho muitas vezes citado, a necessidade para atrair jovens. O problema da habitação
o problema da habitação é transversal em todo, a nível nacional. Mas já não vamos chegar lá, Ana. Tem que concluir. Se nós formos visitar o site da autarquia e escrevemos lá Estratégia Local de Habitação, diz simplesmente não existe. E daqui podemos tirar todas as conclusões. Como é que nós vamos atrair pessoas? Como é que vamos atrair empresas para o município de Serpa se nós não temos habitação disponível? Há muito tempo que se tinha que passar porque não existe um planeamento estratégico a longo prazo. É uma gestão diária, de penso diário, resolve-se de imediato algumas situações, algumas, porque nem todas se conseguem resolver, porque há uma desorganização nos serviços que neste momento a autarquia e dá algum tempo para cá, aquilo que se nota é como se estivesse quase como um barco à deriva, não é? Temos projetos, falamos aqui de projetos que Ana, tem mesmo só que para terminar, peço tem mesmo desculpa, que concluir, só senão para vamos terminar, ultrapassar o só nosso para tempo. terminar, nós tivemos projetos em Serpa que foram candidaturas que foram feitas com fundos comunitários que nós concorremos. Por exemplo, temos um centro agroindustrial que foi anunciado É que eu em ainda vou voltar assim, 2019. Ana. Quase a primeira medida. A primeira medida que se E, no vai entanto, tomar. desapareceu, não foi executado, está a Obrigado. perceber? Portanto, e as zonas Sim. industriais, no meu programa, no nosso projeto, não só Serpa, Pias, Vila Ana, Nova de tenho São mesmo Bento, que mas cortar o também microfone. as mini zonas industriais em Val de Varga e Briches também. Peço desculpa. Não, obrigado. Francisco, volta a si e eu recordo, temos mais 6 minutos, vocês são 4 e é para dizer qual é a primeira medida que vão tomar. Portanto, é só fazer as contas. Francisco, por favor. A nossa primeira medida vai de encontro àquilo que é, Francisco Picareta, do Partido Socialista. que é uma urgência gritante em Serpa e que nos toca a todos. Tocou ao meu filho, tocou à minha irmã, tocou aos meus amigos, tocou aos meus conhecidos, que é triste no dia de hoje. Temos que levar para as escolas mantas, temos que levar aquecedores para suprimir e para termos condições mínimas de aprendizagem. E isto, voltamos ao início da questão, a tal barreira ideológica que eu falei. Houve uma oportunidade perdida pelo Partido Comunista Português de efetuar a escola. Havia um apoio comunitário em que obrigava a uma participação da autarquia, cerca de 300 a 350 mil euros, e foi assumido publicamente por um ex-autarca da CDU que não o fazia por ideologia política e que foi apoiado pelo João Dias aqui numa visita à escola. A nossa primeira medida será concretizar e arranjar os financiamentos para levar avante o projeto da Escola Secundária de Serpa e da Escola de Vila Nova de São Bento. São para nós medidas estruturantes que a base de tudo parte da nossa educação. Isso é que nos permite evoluir, é a nossa educação. João, primeira medida se for eleito. A primeira medida tem a ver com os trabalhadores da autarquia. Primeiro que tudo, nós temos que organizar os serviços, melhorar as suas condições de trabalho e também ser justos com aquilo que é injusto, nomeadamente o CIADAP, criado pelo governo PS, torná-lo mais justo, mais atempado e equacionar também, analisar e procurar implementar um programa de jornada contínua nos trabalhadores da autarquia. Nós temos os trabalhadores da autarquia, são a cara, o rosto, as costas, tudo. São eles que, de facto, são o serviço da autarquia e são eles que levam para a frente aquilo que é a resposta autárquica. Naturalmente que nós temos já neste momento muitos trabalhadores, mas mesmo por isso temos que ter essa capacidade e essa coragem e essa força de intervir junto dos trabalhadores para melhorar as suas condições de trabalho, desde logo no estaleiro, mas também nos restantes áreas e serviços. Também dizer uma palavra relativamente à escola secundária. A escola secundária, o projeto já está feito, nós estamos a falar de 9 milhões de euros. Nós estamos a falar de uma responsabilidade que é na administração central. Isso, mas já percebemos isso e o João já disse que a administração central, mas também ficou aqui patente, eu próprio questionei sobre isso, o facto de pertencer à administração central não quer dizer que a autarquia também não possa... mas nós não nos tiramos de fora. É isso. Mas Exatamente. justificou-se agora. Que foi Agora do trabalho da CDU, Central, foi trabalho da CDU e Castro Verde. Deixe-me passar aqui à Ana. Mário, agora vou deixar o próximo outra vez. Sim. Pronto. Ana, a primeira medida que tomará se for eleita Presidente da Câmara de Serpa? Pronto, só mesmo, depois entre todos, é rápido, só Vocês fazer hoje esta estão a alusão. dificultar o meu trabalho. Alusão aqui a esta questão da escola de Castro Verde, efetivamente fez-se, ainda bem que se trabalho fez. da CDU. Mas depois também convém ver a capacidade de endividamento da Câmara de Castro Verde com este investimento, com esta obra que acho que passa um bocadinho até dos 3 milhões de euros e isso pode tornar as contas do município, pode criar ali um grande problema com o município. Portanto, João, por favor, por favor. Pode-se resolver, é fundamental das pessoas, mas sem colocar em causa, obviamente, as contas para a gestão saudável do município, não é? Portanto, há bons exemplos, não foi só essa escola que foi feita, Ana, mas eu acho que Castro Verde não é dos melhores exemplos, peço imensa desculpa, na minha opinião. Ana, primeira medida. Primeira medida,
E aqui, de facto, eu considero aquilo e também partilho dessa opinião. É muito importante, e quando dizemos primeira medida, a partir do momento em que nós chegamos à Câmara Municipal, que é um organismo que eu conheço por estes 4 anos que tenho estado não com pelouro, mas a trabalhar muito junto das pessoas e também dos funcionários, das pessoas que fazem parte daquela instituição. Portanto, aquilo que nós iremos fazer para já é um levantamento exaustivo, não é? De todos os agentes do nosso território, conhecer ainda melhor, porque eu tenho feito esse trabalho ao longo dos 4 anos. Eu não estou aqui 3 meses antes das eleições a levantar bandeiras e a dizer fazer. A sua medida é fazer esse levantamento. É um levantamento exaustivo, conhecer as necessidades do território ainda melhor e, obviamente, e aí tem que estar de acordo, pedir a ajuda dos funcionários, porque são eles que vão lá estar, vão ser a cara do município Ana, e obrigado. que vão ajudar a eu tenho mesmo que todas as tarefas passar agora todas as funções aqui para o Mário e Cavaco. executar o nosso projeto, não é? Como é óbvio. Ora bem, Força. lembra-se que o que eu disse no início, de dentro para fora. Portanto, o meu primeiro passo será o plano de ordenamento e desenvolvimento do centro histórico, porque eu já sei que o João Dias vai dizer, mas nós temos o plano de salvaguarda do centro histórico. E o que é que foi feito? Bola. Ainda não vi nada. Pois, é o tal gerúndio, vamos fazendo. Está bem, eu sei. Em que eu tenho tudo delineado com mecanismos económicos e financeiros, acordos com a banca, financiamento de compra de casas antigas e a sua remodelação com a preservação e modernização. Chamar os proprietários, colocando-lhes a questão de dizer querem ficar com a casa ou não querem ficar com a casa. Remodelação e puxar a população para dentro do centro histórico, criando todo aquele desenvolvimento económico, utilizando as características que nos identificam no Concelho de Serpa, em Serpa, pronto, que é o queijo, o porco preto, o que é o pão, o azeite, fazer feiras, nem que seja semanalmente, e acima de tudo uma das outras coisas, Mário, para dar a conhecer Serpa. Ainda por cima está a falar dessas coisinhas e não as trouxe. Não, e ir nos momentos certos a aparecer na televisão a falar de Serpa. Não Mário, é colocar Serpa no esquecimento. E é essa oportunidade que demos aqui aos 4. Falar de Serpa na televisão, é isso que estamos a fazer. Muito obrigado. Ana Beizão, exatamente. Muito obrigado, do PSD, CDS, Mário Cavaco do Chega, Francisco Picareto do Partido Socialista e o João Dias da CDU. Muito obrigado aos 4 por terem estado aqui. Nós continuamos a acompanhar tudo aquilo que se passa nos concelhos de norte a sul do país. As eleições autárquicas são no próximo dia 12 de outubro. Fica o conta lá, estamos a contar Portugal.